tem 49 mil problemas nesse caso, né? Primeiro, a nossa solidariedade aí é clara. Acho triste a gente ter que estar aqui dando nome aos bois, né? Porque a gente poderia estar falando de forma genérica de um assunto tão delicado. Mas quando acontece casos como esse, eu acho que a gente traz aí uma grande clareza, reflexão, né? reflexão para o público. E outra, agora existe até um projeto de lei que vai levar o nome dela, então há males que, de alguma forma, resultam em algum benefício para a comunidade Boa. toda. O que aconteceu aqui foi um show de horror, né? Porque você pensa no mundo de hoje, olha só o que eu penso. No mundo de hoje, você consegue achar parente que você não lembrava em árvore genealógica de 1900 e nada lá na Europa, no outro canto. Imagina só o que as pessoas já estão rastreando as crianças que nasceram nessa data. Não Lá só, pra frente, não né? só a Clara, mas essa criança. Então, para essa criança, Ela para essa já tá família que adotou, é um estereotipada. grande problema. Para a criança, para a família que adotou, para essa criança, Pra para própria toda Clara. essa história, né? Então, primeira coisa, além da própria LGPD, que a gente vai discutir bastante aí sobre o assunto, houve uma falta de cuidado, houve uma falta de entendimento e o principal, quando eu entro nas empresas e vou dar uma assessoria de trabalho sobre LGPD, uma das primeiras coisas que eu faço é workshop para a empresa inteira. Por quê? Desde a pessoa da faxina até o último diretor, o porteiro, a mulher que serve o café, Tem a responsabilidade. estagiária, todos têm que entender o que é a LGPD. Não adianta você chegar para um time e dizer, a partir de agora, todos os dados são sigilosos, você tem que ter cautela, e ela não entender o que é a cautela, o que pode acontecer se ela desviar esses dados. Então, eu acho importante que exista esse trabalho com todas as pessoas envolvidas, porque um vazamento de um dado pode ser eu escrever um bilhete dizendo, Jacó, o doutor Afonso esteve no seu escritório, só que ele pediu para você emitir a nota fiscal no nome dele, pessoa física, e não no nome da pessoa jurídica. Escreveu o teu nome, teu telefone e seu CPF. Não está na rede, mas isso é uma forma de vazamento de dados, porque eu vou entregar um bilhete para ele. Então, as pessoas têm que ter um pouco de noção do tamanho dessa legislação e no que ela protege, tá? Então, a princípio, pode ter certeza que nunca houve nada desse tipo de treinamento dentro do hospital. Eu acredito que a enfermeira não tem nem ideia do que ela fez. Eu acho que ela agiu de má fé, eu acho que ela foi aproveitadora, ela deve ter recebido Foi maldosa, alguma né? coisa, foi maldosa. Então, antes dela ser ilegal, ela foi imoral. Mas ela tem que ter um pouco de conhecimento. Mas E ela tem, mas dentro do Corém, né? Eles têm essa tem que ter a ética, Com né? Do certeza, sigilo. em todas as profissões. Até mesmo na questão do jornalista, porque parece que o... É que o jornalista, vamos combinar, né? Mas tá havendo um processo ético. E tem que tem ter, porque esse ano tem que parar também, né, gente? O Não é que é tudo, isso? né, que tem É que se falar. tudo que vai pra televisão, é tudo que vai pra um monte de coisa. A vida não é só sobre ganhar dinheiro. Pois A é. pessoa tem que ter um pouco de ética, um pouco de... E outra, a pessoa acaba de vítima se tornando a culpada, né? Assim, diante do que a mídia expõe. Acho que ela, não, primeiro que uma pessoa que não tem o cuidado, a delicadeza naquele momento, olha, a gente tem visto tantos casos de ocorrências durante um parto, aquele médico que falou pra blogueira, que nós comentamos já aqui, Você sabe que né? acabou tendo um problema depois com o falecimento da esposa dele, né? Daquele médico. Ah, é? Então, tá vendo? Nem sei os desdobros Desdobramentos. disso aí. Mas é por quê? Porque o julgamento da internet. Eu acho que o médico errou naquele momento e tal, mas Tá. a esposa não suportou a pressão. Então, olha que coisa. Muito Então, triste. você vê que tem acontecido, as pessoas estão tratando situações, espaços, ocorrências como qualquer coisa. Pô, o nascimento Sem de pensar um no filho próximo. é uma coisa tão delicada. Mais delicado ainda ela estar lá sabendo que ela Gerando. está gerando uma criança de uma pessoa desconhecida ou conhecida, mas do qual ela foi abusada, que ela não quer ter relação e ainda ter que ficar sofrendo no puerpério dessa maneira, né, de ter que dar explicações para as pessoas, uma coisa totalmente indelicada. Então, independente da LGPD, acho que a gente tem que falar bastante da parte criminal também disso, mas eu gostaria de dar esse alerta para os profissionais e para os empresários num todo, né? Precisa ter um ensinamento. E para a sociedade também, né? Precisa levar conhecimento dessa equipe, desse time todo, sobre o que é a lei, o que ela protege e quais são as consequências de vazamentos como esse, por Então exemplo. vamos lá, nós temos aí o hospital,
nós temos aí o profissional e nós temos o jornalista. Eu enxergo essas três pessoas, assim, num primeiro ponto, vamos dizer assim. E eu acho Deve que ter mais gente. eu acho que tem também o médico que estava fazendo o parto Mas o na hora. médico talvez não fez. Mas o né? médico não Não teve, foi ele que não- soltou nenhuma É. informação, né? Não, mas ele estava lá no momento. Como que ele vê a enfermeira Não, mas será? com Acho esse que- tipo? eu Ah, acho que não, não. eu li alguma coisa assim. Acho que ele teve Eu acesso. também, eu Mas não. vamos dizer, não Sim. partiu dele, partiu da enfermeira. Sim. Eu Mas acho que o ele- hospital tem a mas- responsabilidade, porque Mas ele, é um naquele empregador. ato, ele era Mas ele deve a ter Então vamos lá. alertado, Então vamos né? colocar Nós o não- hospital, a enfermeira, o médico e o jornalista. Sim. E a Antônia Fontinelli. E a Antônia Fontinelli. Jacó, e aí? Temos 4 pessoas aqui envolvidas, 4, né, envolvidos na história. Olha, Solidários, né? é muito complicado até agora. A gente tenta pegar o seguinte, Samantha, não dá pra gente fazer uma responsabilização geral dentro do direito penal. Mas, vamos lá. É muito criminoso tudo isso que aconteceu, Uhum. tá? A partir do momento que essa mulher entra no hospital, Afonso, ela tem que ser cuidada de todas as maneiras. De todas as maneiras. Mulher, homem, seja lá quem for. Você tem que ter um cuidado muito grande. Você já está vulnerável lá Então, dentro, né? você, além de estar vulnerável, e a legislação, e aqui eu tenho só uma certa discordância com o que foi dito pela Duda, olha, já vai se criar uma lei, e nós temos aqui um grande problema, eu já tive discussões aqui no Pod Legal, acontece algum caso midiático, vamos criar uma lei. Nós já temos lei que protege casos igual da Clara, já temos. Tá. Já temos a legislação no Código Penal, que já foram criadas para proteger situações semelhantes a dela. Então, mais uma, vai se criando mais lei, vai se criando mais problemas. Essa Então, lei que fala que vai se criar, Clara Castanho, o que, que é que tem de diferente? Eu não sei. Se Eu puder não, dar- não, pra ter uma vou até dar pesquisada pra entender o que, que é que tem além é um ali. projeto que está se falando, vamos falar de mais alguma coisa, de entrar num hospital, De proteger a mulher. De proteger a mulher, já tem. Já existe é isso, algum né? deputado idiota que está falando alguma coisa. Para se É promover um também, idiota, né? Já tem, já está protegido. A legislação, a pena é uma pena relativamente alta, está protegida. Está protegida. A questão que nós temos que tratar aqui é a conscientização das pessoas, como bem dito pela Duda. Veja bem, nós temos, e eu não tenho papas na língua para dizer aqui, um jornalista idiota que tenta vender a todo custo uma matéria sem poupar uma vítima. Então, isso precisa ser dito. Nós temos uma enfermeira que incorreu em vários crimes aqui. E aí nós temos até onde? Porque perceba que para esta nós temos uma cadeia de fatores que para esta mulher, para Clara, o nome dela é Clara, né? Para Clara chegar até lá, Afonso, ela tem que passar por uma série de procedimentos e tem que passar pela mão do médico, sim. Ele dá o aval final. A enfermeira é a menor de todas. E aí você vai perceber o seguinte. Você vai perceber, o artigo 147b do Código Penal, que fala da proteção psicológica dessa mulher, e quando, pelo menos o que eu falo aqui pautado naquilo que as matérias dizem, né? Nas matérias jornalísticas. É o que a gente sabe. É o que sabemos, né? Então perceba que quando esta enfermeira, esse médico chega lá e diz, ou enfermeira, ou médico, ou seja lá quem for, chega lá e diz, olha, eu vou divulgar os dados, quando essa frase sai, nós temos 2 crimes aqui de imediato. Nós temos o 147b do Código Penal, né? E temos o 154. Por quê? Perceba que a enfermeira ou o médico só tem acesso a essa informação porque você, Paciléu, jamais saberia dessa informação porque você não está no hospital. Uhum. Você só sabe dessa informação privilegiada, porque né? você, Condição de profissional. da sua condição profissional. Uhum. Certo. Então, você está revelando um segredo a ti confiado em razão da tua profissão. Isso é um crime que já está no Código Penal. Então, eu tô lendo aqui, ó, gente, eu falei que já está gerando tal. Ó, não vou nem discordar de Não, você, tranquilo, Jacó. Eu vou falar só porque realmente eu sei que estava, um projeto de lei estava sendo Eu vi mesmo. preparado, você tá mas eu certa. não sabia do que se tratava. do que Então, eu se acabei trata. de ler, tá? Que eu acho que é uma coisa também que já existe. Não vou falar nem o nome da deputada, porque eu acho que é isso que ela quer. Então, ela criou um projeto de lei que garante sigilo para grávidas que optem por encaminhar o bebê para adoção. Isso já existe. Então,
Pronto. Isso já O existe. mestre aí tá explicando. Isso já existe. Tá vendo? Então não divulga, É. que é exatamente porque Sim. quer buscar Ibope em É. nome de mais uma vítima. Né? Então, E do jeito que é uma bagunça nossa legislativa, é capaz de gerar em mais outra alguém buscando mais um problema na nossa de uma legislação. coisa que já existe. E aí você tem o 147B que trata disso. E o eu vou dizer mais 154 fala o quê? O 154 fala de divulgar informação Tá. Tá. em razão do sigilo. E nós temos mais uma problemática. Porque perceba que eu vou fazer um trabalho hercúleo aqui. Quando você pega um jornalista que vai até uma emissora e essa emissora recebe propaganda por conta dessa informação, Também. está ganhando dinheiro. Sim. Quando essa enfermeira vende essa informação, se ela exerceu, olha aqui, eu não sei. Então, Tá. isso é pautado em informações que a gente Que a lê. gente vai... São Se suposições, né? você, em suposições, Tá. então se, olha, Clara, tudo pautado no si. Clara, se você me paga para eu não divulgar isso, nós estamos falando de extorsão. Exatamente. E extorsão, Tá. Mais um crime. aí nós estamos falando de artigo 158, meu Aham. amigo. E aí a pena é gravíssima. Sim. Aí, Aconteceu. Não, essa parte eu já não eu não sei. sabemos Não, se houve na crime. verdade, Olha aqui, olha, não, a na atriz verdade- relatou que ainda sob efeito da anestesia, uma enfermeira entrou na sala cirúrgica e a ameaçou com o vazamento da situação. Ela fez perguntas e ameaçou. Imagina se tal colunista descobre essa história. Mas ela não Não. pediu dinheiro. Ela- É o que eu tô dizendo. Mas Eu- ela Aí só, é- mas ela só não falou isso, mas ela quis Mas dizer a isso. ameaça Não tem fale que ser- nada. ou- Olha, mas pra eu não Mas a falar. ameaça tem que ser consuma, direta, né? Quer dizer, ou então, é você que a me dá extorsão isso, teria ou que eu haver vou- isso, Ah, entendeu? mas houve. Então, pode Houve. ter, Paciléu, aí é o que eu tô dizendo. Se houve isso, aí é o que eu tô Pelo dizendo. que tá Nós não dizendo aqui, sabemos. Estou fazendo o né? exercício do si. Estou fazendo o exercício do Do si. si, entendi. Se houve, fazendo o exercício do si, tem um 158, nós temos uma extorsão aqui, e aí mudou de figura. Sim. Mudou de figura. Então, O que eu Eu acho acho que a gente tem um 158 que é seguido dos outros. não. O então- 58, 54, 4 47. é o código E inteiro eu, aqui. sabe o que eu acho engraçado de tudo isso? Ninguém sabe Vamos o nome mudar, dessa não tem mulher, nada de né? engraçado, né? Eu Ninguém entendi sabe que o nome dessa mulher. Ela ficou em A sigilo. Clara, não sei o que. Quem deveria é essa ficar, não. safada dessa Não, enfermeira? claro que o hospital sabe, porque dentro Sim. do Tô prontuário... falando no público. Fala assim, né? quem deveria É claro, ficar em é sigilo, claro. que é a O nome do vítima. hospital? É, também não. Alguém falou qual é o É hospital? claro que o hospital sabe, é claro que o hospital Não, o sabe, hospital sabe. é claro que o Léo Dias sabe Você acha e que tudo eles mais. sabem? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quantas vezes eu, Jacó, cliquei nessa matéria? Nenhuma. 0. Eu estou pi para essa matéria. Uhum. Nós temos que fazer uma reflexão enquanto sociedade. E eu estou falando muito sério Sim. sobre isso. Nós aqui temos que fazer essa reflexão. Enquanto acadêmicos, enquanto Instrumentos do enquanto, direito. enquanto é. instrumentos de direito, nós temos que falar sobre isso até enquanto alerta da sociedade. Com certeza. Agora, enquanto sociedade, você vê isso chamar a atenção de alguém, o sofrimento do outro. É. Pelo amor de Deus, se Um ocupe sofrimento um que só está pouco começando, mais. né? Porque a E é gente isso tem que aí eu as tô consequências falando. que vão se desdobrar por anos. Você acha que Ó, já Léo não Dias, estão... tem um conselho, vá se ocupar, você está muito desocupado. sei que é. Também acho. E ele foi afastado, né? Enfim. O Léo Dias? Ele tá afastado. Nesse momento é o que deve Você fazer está mesmo. desocupado, é isso que você está.